irmão Carlos vai estar fazendo uma oração. Marcos, capítulo 1, verso 21 ao verso 34. Eu vou estar lendo e os amados acompanham nas suas Bíblias. Diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar a sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que veio a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles o obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinha da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, nós te rendemos graça, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Te agradecemos, Pai, porque com a tua palavra foi lida, tu és um Deus de autoridade, tu tens domínio sobre tudo e sobre todos, Pai. E é nesse tudo, Pai, é com esse coração que nós queremos nos submeter a essa autoridade, Pai, que tu cada vez mais possa falar aos nossos corações e moldar nossas vidas conforme as tuas santas misericórdias, Pai, que a tua vontade se aplique na tua igreja militante, que cada um, Pai, dos irmãos que aqui estão presentes possa ouvir esses teus ensinamentos e cheio do Espírito Santo, Pai, possa levar para o dia a dia, Senhor, esses ensinamentos que é vida para nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, abençoa o pregador dessa noite, que através da boca dele, Pai, apenas seja vetor da tua mensagem, Senhor, que tu fale, Senhor, a ele, para que ele possa transmitir os nossos corações, como terra sedenta, possa receber a boa semente, Senhor, que jamais voltará vazio. Fica conosco, Pai, continua com a tua igreja, pois nós dependemos de ti, é o nosso clamor, a remissão de nossos pecados, e nós te oramos, hoje e sempre, em nome do Filho nosso Salvador, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui nós encontramos essa passagem, que Marcos registrou, dizendo: depois que Jesus convoca os discípulos, ele foi ali chamando cada um dos discípulos, principalmente Tiago, João, André, Pedro, que moravam, esses discípulos, eles eram moradores daquela região, principalmente ali de Cafarnaum. E agora ele entra em Cafarnaum, como diz o escritor, e logo no sábado ele vai ensinar na sinagoga. Veja que ali naquela cidade ela tinha uma sinagoga, e Jesus, ao chegar ali, ele vai para esse local que era um local de culto, A sinagoga
ela foi justamente através da sinagoga que veio surgir as igrejas. As igrejas, elas são o modelo das sinagogas. Se você prestar atenção no culto das sinagogas, era mais ou menos o estilo que a igreja cristã pegou o modelo. E aqui Jesus chega ali, e aí o que acontece? Ele vai até ali e ele ensina na sinagoga. E uma coisa aqui que no versículo 2 chama a atenção, que diz que eles se maravilhavam da doutrina, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Veja que a cidade tinha uma igreja, que era a sinagoga, tinha ensinamento naquela igreja, que os escribas ensinavam, mas mesmo assim, nós encontramos o escritor Mateus, o apóstolo Mateus, quando ele relata a ida de Jesus para Cafarnaum, para essa região, Mateus diz que essa região ela estava em trevas e sob a sombra da morte. Ela estava ali, aquela região atingida pela morte, estava atingindo ali aquele povo, mas eles eram religiosos. Eles tinham a religião, eles tinham ali a igreja e tinham pregadores. Mas mesmo assim, eles estavam nessa situação, em trevas. E a Bíblia diz em Mateus que Jesus ele chega ali como luz que ele era, a luz resplandeceu nas trevas, a vida resplandeceu no ambiente de morte. Foi o que aconteceu. E aqui o escritor ele dá um destaque aqui com relação à doutrina de Jesus. Em Mateus ele registra que Jesus, ao chegar ali, ele pregava o arrependimento: arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Aqui o escritor Marcos ele não destaca qual era a doutrina que Jesus estava ensinando, mas em Mateus ele já aprende que era a mesma de João Batista, que era o arrependimento. E aqui o destaque é que era uma doutrina com autoridade. Era diferente a doutrina, o ensinamento de Jesus com a dos escribas. Era completamente diferente. E aí diz aí a palavra do Senhor no versículo 23: não tardou que aparecesse ali no meio um possesso, um homem possesso de demônio. E esse demônio, quando ele fala aí que o que Jesus foi fazer ali? Perturbar a nós. Ele não fala dele, ele fala de nós, né? Porque havia não só um demônio, mas a gente vai perceber depois no outro versículo aqui em seguida, principalmente o 32 e o 33, que havia muitas pessoas possessas ali naquela região. E ali ele vai diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus repreende aquele demônio e ele sai. E aí que ficaram ainda mais maravilhados, perguntando: o que é isso? Que doutrina é essa? O que está acontecendo aqui no nosso meio? E essa história está aqui, queridos, justamente para mostrar como estava o estado espiritual daquele povo e como Deus, com a sua graça, enviou Cristo Jesus até aquele povo, e que não é diferente dos nossos dias. A situação que estava ali em Cafarnaum e toda aquela região não é diferente do que nós vemos hoje. Religião é o que não falta no nosso país, igrejas é o que não falta, né, no nosso país, ensinadores, homens ensinando também não falta.
Muitos estão aí ensinando, muitas igrejas estão aí também ensinando, mas o grande problema é o que estava acontecendo ali, é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão sendo religiosas porque o evangelho que está sendo pregado é um evangelho apenas de, como a gente vai ver aqui, de rituais. E a gente observa aí no versículo 32 que quando o pôr do sol veio, que finou o dia de sábado, é que eles trouxeram a Jesus os enfermos e os endemoniados. Eles sabiam que tinham muitos enfermos, eles sabiam que tinham muitos endemoniados, mas eles não levaram a Cristo porque ainda era sábado. Deixaram passar o pôr do sol para poder trazer todos aqueles até Cristo. Ritual, apenas rituais. Eles não poderiam levar a pessoa, levar um enfermo em pleno sábado. Mas o que eles tinham aprendido com os fariseus. E Jesus, a gente vai perceber em todos os evangelhos, é que Jesus combateu muito isso. Quando ele curava no sábado, aí vinha os fariseus e aí eram contra Jesus, e Jesus confrontava eles. E aqui a gente percebe isso, que eles tinham ali a igreja, a religião e rituais. E Jesus chega e ensina agora com autoridade. E quando o demônio se manifestou, ele disse: olha, espera aí, deixa passar 18 horas que eu vou te curar. Eu não posso te curar antes das 18 horas. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus simplesmente repreendeu o demônio e curou, e libertou aquele homem em pleno dia de sábado. Porque Jesus, ele trouxe, ele e ele veio para nos ensinar a doutrina verdadeira, não apenas de fachada, não apenas de aparência, mas aquela que realmente é vida, porque ele veio, a vida eterna se manifestou naquela época e hoje também. Mas o que nós temos observado é isso: as pessoas estão apegadas a rituais. Ontem, nos nossos jovens aqui, foi feita uma pergunta, e eu achei interessante, eu não tinha ainda ouvido essa pergunta do grupo familiar, sobre as suas crenças. O que é que você acreditava que fazia mal se você fizesse tal coisa, Crendices. E aí cada um foi falando: eu não poderia ver uma sandália virada, que eu tinha que desvirar, porque senão ia acontecer alguma coisa ruim com a minha mãe. E eu também aprendi isso, que a sandália nunca pode ficar o contrário do que é normal, Vassoura atrás da porta, tantas crendices. Aí cada um foi falando, o que eles aprenderam com os seus pais, com os religiosos. E eu tenho certeza que você também já aprendeu um monte de coisas, principalmente das famílias, as famílias religiosas, que acreditam. E se eu for fazer uma pergunta, ontem eu fiz uma pergunta com os jovens, eles foram falando. Eu tenho certeza que cada um de vocês, estou vendo vocês sorrindo aí, cada um de vocês já fizeram alguma coisa, já acreditaram em alguma coisa, já aprenderam alguma coisa, Por quê? Porque o nosso país é religioso, e as crendices estão aí espalhadas, as pessoas acreditando em tantas coisas por falta de conhecimento bíblico, Conhecimento bíblico. Teve um jovem, que ele estava andando de costa, ele falou para nós lá na escola, e ele falou: não anda não, tua mãe vai morrer. Ele disse: quem vai fazer o meu almoço? Quem vai fazer o meu almoço? E ele chegou em casa, olhou para a mãe dele estava lá, ela está viva, então está bem, graças a Deus, Mas essas crendices, irmão, muitas vezes as pessoas estão vivendo, ensinando para os filhos, por falta de quê? Conhecimento
da palavra de Deus. Aí Jesus chega, se manifesta ali com autoridade, diferente dos escribas, e agora traz a palavra genuína, a palavra que liberta, a palavra que traz vida, a palavra que realmente é a palavra de Deus. Jesus pregou com autoridade. Por que os escribas pregavam sem autoridade? Porque não viviam. Não havia vida na vida dos líderes. E por não haver vida neles, todos os liderados, todo o povo fazia as mesmas coisas. Irmãos, quando um líder, um pregador, ele não vive o Evangelho, é algo terrível, porque as pessoas olham para quem está pregando, para quem está ensinando. Aquele que prega, ele tem que ter autoridade, porque vive o que está ensinando. E aí, Jesus, como ele vivia, ele ensinava com autoridade, mas os escribas não. A falta de autoridade deles era porque eles não praticavam o que eles ensinavam. E isso até hoje é assim. Pessoas não pregam a verdade porque não vivem a verdade, e aí faz uma maquiagem do Evangelho e pregam o Evangelho maquiado, o Evangelho falso, e as pessoas passam a ficar vivendo apenas nas crendices e se tornando religiosos. Não pode, um monte de coisas que não pode, né? Não deve fazer. Mas aonde é que está na Bíblia? Né? E aqui a gente encontra justamente isso, e Jesus quebrando todos esses rituais, e vai ali, cura, além de pregar com autoridade, ele liberta aquele homem daquele demônio que estava ali perturbando aquele moço. E aqui agora ele sai da sinagoga e vai ali com Tiago e João para a casa de Simão e André. E lá nas ruínas de Cafarnaum, a sinagoga, as ruínas, era muito próximo da casa de Pedro. Era só atravessar, né, uma rua que tinha lá, e chegava na casa de Pedro, então muito próximo. E eles saíram da sinagoga e entraram ali na casa de Pedro. E aqui a Bíblia diz que eles, ao Jesus chegar ali, a sogra de Pedro estava com febre, ele curou a sogra de Pedro. E aqui um destaque, que quando ela foi curada, logo ela foi servir a todos, né? Ela foi ali trabalhar, ela não ficou ali parada, ela já foi fazer a obra, né? Outra coisa que nós destacamos aqui é que Jesus, quando ele curava, aí no versículo 34, ele não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem era Jesus. Os demônios sabiam que Jesus, como o próprio demônio que se manifestou ali no templo, já foi dizendo que ele era o Filho de Deus, né? Quando ele se manifestou ali, o que ele veio fazer, né? E ele diz aí justamente que Jesus, quem era Jesus. E agora que Jesus não deixa, né, eles pronunciarem, falarem, ficarem falando alguma coisa. Jesus vai logo lá e repreende, acabou e pronto, né? E traz ali a cura. Então, queridos, nós voltando agora para a cidade de Cafarnaum, o povo de Cafarnaum, veja bem, era uma cidade que tinha, como eu falei, uma religião, uma igreja, pregadores, mas que a situação dela não era boa. Abra em Mateus 11, versículo 23. Veja o que é que Jesus fala sobre essa cidade, em relação a essa cidade. Quando ele está falando sobre os ais, e ele fala ali a cidade de Betsaida, né, e Corazim, que era uma cidade muito próxima de Cafarnaum. Ele diz, ai de ti, versículo 21, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ele vai para o versículo 23 de Mateus e diz, e tu, Cafarnaum,
Levar-te-ás porventura até o céu, descerás ao inferno, porque se Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti te fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Essa cidade, queridos, ela teve o privilégio de receber o próprio Cristo, como Jesus falou aí. Milagres e curas maravilhosas aconteceram ali, mas essa cidade, ela recebeu um ai, assim como Betsaida, e ali aquelas cidades, elas foram destruídas. E hoje, naquelas cidades, elas são apenas ruínas, não existem ali moradores. Eu já preguei aqui uma vez a respeito daquelas cidades, mostrando fotos que nós tivemos em Israel, que essas 3 cidades, que eram muito próximas uma da outra, elas foram destruídas e até hoje elas estão só em ruínas lá, porque elas receberam condenação do próprio Cristo. Enquanto outras cidades que a Bíblia relata estão lá até hoje, cidades que cresceram, a própria Nazaré, onde Jesus morou, Jerusalém, e outras cidades, Belém, estão lá. Mas essas 3, elas receberam esse ai. Por quê? Porque no meio daquele povo tinha gente que, mesmo ouvindo a palavra, admirando-se da doutrina de Cristo, vendo a cura, vendo ali tudo que Jesus fez, eles não se arrependeram, não se converteram, e aquela cidade foi destruída. Mas no meio dessa situação toda, nós encontramos quem? João, Tiago, Pedro e André, 4 discípulos de Jesus, que moravam nessa cidade, que eram habitantes dessa cidade, que ouviram a palavra de Cristo, se apegaram a Cristo, deixaram as crenças e se tornaram os grandes baluartes do Evangelho. Esses homens que tinham tudo para viver também como eles viveram, porque eles tinham uma vida em comum, mas ao entrar o Cristo e convidar e chamá-lo de segue-me, eles deixaram tudo. Veja que aí no versículo, ainda no versículo 18, quando Jesus chega para ele, no versículo 17, diz assim, no capítulo 1, diz que Jesus: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Aí diz a Bíblia: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 19, pouco mais adiante, viu Jesus, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou, deixando eles no barco com seu pai, com os empregados, seguiram após Jesus. Então veja que esses 4 discípulos, eles moravam ali, tinham a mesma religião, eles ouviam os mesmos pregadores, mas agora eles ouviram uma mensagem diferente, um convite diferente, que foi justamente Jesus que disse: eu vou fazer de vocês pescadores, não mais de peixe, não mais com redes, mas agora pescadores de almas. E a Bíblia diz que aqueles homens se levantaram, deixaram o barco, deixaram as redes, e agora foram ser discípulos de Jesus. Amados, o contexto era o mesmo para todos. O ensinamento que era ensinado ali era para todos. Mas esses 4 se destacaram, fizeram diferença, deixaram tudo, as crenças,
tudo aquilo que as práticas de vida que eles levavam, e agora eles seguem a Cristo. Eles agora começam a aprender daquele que tinha autoridade para ensinar. E ao seguir a Cristo, aprendendo com Cristo, esses homens também começaram a pregar o Evangelho também com autoridade, não mais como os escribas. E eram homens o quê? Pescadores, como a Bíblia diz, iletrados, mas cada um deles se arrependeram, deixaram tudo e passaram agora a seguir a Cristo, a aprender de Cristo, e se tornaram discípulos de Cristo, que são pequenos cristos. E logo que Jesus sai, vai e volta para o céu, quem foi os baluartes? Foi eles: Pedro, Tiago, João, André. Esses 4 homens, eles se destacaram no meio daquela cidade, no meio daquela geração pervertida, no meio daquelas famílias que foram condenadas pelo próprio Cristo. Ai de vós! Eles deixaram a religião dos pais, as crenças, e se apegaram àquela palavra, àquela verdade que Cristo estava anunciando. Amados, hoje, crenças é o que não falta, religião é o que não falta, pregadores pregando doutrinas diversas é o que não falta. Mas quando nós nos apegamos à doutrina de Cristo, que é a de João Batista, foi de Cristo e foi de Pedro: arrependei-vos, convertei-vos, voltai para as Escrituras, voltai para Deus. Essa palavra do arrependimento é que poucos estão pregando. A mensagem que João Batista pregou, Jesus pregou, Pedro pregou, que é o arrependimento, Paulo pregou, é aquela que nós devemos pregar, e é aquela que nós devemos trazer para nossas vidas, e a cada dia viver se arrependendo, deixando o pecado, deixando o mal, para não recebermos o que Cafarnaum recebeu. Ai de ti, ai de ti. Se o Senhor Jesus se manifestasse hoje em Tucuruí, diante do movimento que aconteceu hoje em Belém, em Tucuruí, o Senhor Jesus com certeza diria: ai de Tucuruí, ai de Belém, pelas crenças diversas que foi e é manifestada através do signo. Não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo está sendo distorcido e foi pregado-se outro Evangelho que não é o que Cristo pregou, o do arrependimento. E aí as pessoas, você vê o testemunho: eu ganhei uma casa, eu ganhei um emprego, eu ganhei, mas nem você não encontra dizendo: eu encontrei Cristo na minha vida, a salvação chegou à minha casa, a salvação chegou até mim, eu agora deixei as crenças, eu me arrependi, o Evangelho do arrependimento chegou ao meu coração. Você não encontra isso. Você encontra: eu ganhei apenas coisas materiais. E é isso, queridos, que as religiões fazem com os seus seguidores. Levam os seguidores apenas a rituais
e a buscarem apenas coisas materiais. O verdadeiro Evangelho, ele quebra as crenças, os rituais, e aquele que segue o verdadeiro Evangelho, ele passa a viver essa vida aqui, mas focada na eternidade, focada no reino, porque Jesus diz: arrependei, porque está próximo o reino dos céus. É esse reino dos céus que é o nosso alvo. É olhando para Ele, é focando nele, que nós vamos viver cada dia enquanto estivermos aqui. Queridos, Jesus se manifestou em Cafarnaum, mas Ele hoje se manifesta aqui em Tucuruí, através da palavra. A palavra que é pregada genuinamente é o próprio Cristo se manifestando, e com autoridade, e essa autoridade é quem? A palavra, o Espírito de Deus atuando através da palavra e trazendo a nós entendimento de que só Cristo é o Salvador, só Cristo é o Senhor, só Cristo é aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Só Cristo, somente Cristo. Foi assim ali em Cafarnaum, e assim aonde o Evangelho é pregado, a mudança de vida, a mudança. O Evangelho, ele faz isso, ele traz vida às nossas vidas, traz restauração, traz mudança, porque é a vida se manifestando no meio da morte, é a luz se manifestando no meio das trevas. Cristo Jesus, ele se manifestou em Cafarnaum, e muitos ali não creram, por isso que aquela cidade recebeu o ai, e ela foi destruída, Mas estamos aqui, amados, diante dessa verdade do Evangelho, quando diz a Bíblia aí, toda a cidade, versículo 33, toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, porque quando Jesus se manifesta, ele vem justamente para trazer cura, e a pior enfermidade é a cura da alma. A cura da alma é a pior enfermidade que tem, porque quando uma pessoa ela é curada da